de eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022. O Partido Comunista do Brasil, no Tocantins, o PCdoB, realizou sua pré-convenção eleitoral. O encontro reuniu a direção estadual do partido e aprovou uma resolução política com diretrizes para a atuação nas eleições deste ano. A plenária da direção partidária também apresentou o nome do advogado Carlos Benevides para assumir a presidência do partido aqui no estado, substituindo o deputado estadual Ivori de Lira, que estará dedicado à sua campanha eleitoral em busca da reeleição, assim como a deputada Luana Ribeiro. O PCdoB Tocantins aprovou a nominata do partido para a composição da chapa proporcional no âmbito da Federação Brasil da Esperança, junto com o Partido dos Trabalhadores e o Partido Verde, para o pleito de 2022. E quem vai comentar esse assunto, eu vou pedir aqui, por gentileza, Luiz, pode entrar aqui, Luiz está aqui ao vivo, são 7 horas e 23 minutos, é assim, ao vivo é assim, né, Luiz? A gente vai pedir aí para você comentar sobre essa movimentação política e partidária que ocorre às vésperas das convenções eleitorais para o pleito deste ano. Como é que fica a situação, né? Os partidos já estão definindo os candidatos e agora não tem mais aquele tempão desde o início do ano que a gente vinha falando. Eles tiveram tempo suficiente. As convenções começam a partir da próxima semana, dia 20, né? Agora, no caso específico aí do PCdoB, na verdade, o PCdoB, essa reunião é uma obrigação da legislação fazer a nominata para entregar nas convenções. E o PCdoB não tinha outra forma de fazer nesse momento, senão incluir aí, conversar com esses deputados Ivori Lira e Luana Ribeiro, para que acertasse com o partido, não é? A candidatura com o partido, senão ia ficar sem partido para a campanha eleitoral. Aliás, o Ivori Lira e a Luana Ribeiro, por exemplo, eles vêm da base do governador Vanderlei Barbosa. E o PCdoB faz parte de uma federação nacional com o PT, ou seja, o PT tem um candidato, o PT já decidiu que vai ter candidato no estado do Tocantins. Então, o PCdoB, racionalmente, tem que apoiar o candidato do PT. E o Ivori Lira e a Luana Ribeiro, eles eram da base de Vanderlei Barbosa, que é candidato à reeleição. Então, tem essa questão que, por isso que o PCdoB já fez essa nominata, como o PT tinha feito na semana passada, obrigando todos aqueles que são filiados ao partido a defender o candidato da federação, caso contrário, ficarão sem horário na propaganda de rádio e televisão e sem os recursos do fundo eleitoral. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que fica, mas você já respondeu. Então, o correto, já que ele é filiado a um partido, é apoiar o candidato a governador que o partido vai É a lei que determina, a legislação partidária que determina, né? Ou seja, se o partido federar, no caso o PT federou com o PV e o PCdoB, então vira um partido só. Então, eles têm que defender o candidato daquele partido, não é? Eles podem até vir a defender o outro candidato, mas eles podem ficar sem o palanque eleitoral, sem o recurso do fundo de campanha e sem o horário de propaganda na rádio e TV. Eu conversei com líderes da liderança do PT e do PCdoB hoje, e eles me informaram que estão dando voto de confiança. E não há por que duvidar, evidentemente. O Ivori é um político antigo aqui no Estado, e tanto a deputada Luana Ribeiro também, e não há por que duvidar antes, né? Tem que ver se vai ter consequência. Vamos ver aí, porque é normal que todos os candidatos, eles falem em público, né? Digam, e até o normal o eleitor também saber se aquele deputado em quem está apoiando, qual o governador que ele vai apoiar. Mas a orientação da direção dos dois partidos, PT e PCdoB, é o deputado que... O PT também tem isso, né? É o deputado que correu fora dessa regra da federação, vai ficar de fora mesmo, né? Então, se a Luana e o Ivori não seguirem o candidato do PT, Paulo Mourão, eles vão ficar de fora da propaganda eleitoral e do fundo partidário. Inclusive, o presidente que assumiu no lugar do Ivori, que assumiu a presidência do partido, ele é defensor radical da federação dos partidos. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje o número quantitativo de eleitores por município.
O objetivo é estabelecer um limite de gastos e do número de contratações diretas ou terceirizadas de pessoal para a prestação de serviços referentes à atividade de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais. Ainda nesta semana, existem outras datas importantes no calendário eleitoral divulgado pelo TSE para o pleito de 2022. Luiz, esses prazos são importantes para os eleitores, partidos e também para os candidatos? Sim, primeiramente, são importantes para a Justiça Eleitoral, primeiro, né, e para os candidatos, porque determina o número aonde vai se calcular os votos válidos, os votos, né? Então, determinando. No Tocantins, aumentou menos de 5%, vai influenciar em pouca coisa no Estado em relação às eleições de 2020. Vai influenciar muito pouca coisa. Agora, o que tem que ver, Marisol, é o seguinte, que tanto o deputado federal, como os candidatos a deputado estadual, como o deputado federal, como a governador, todos já têm o limite de recursos estabelecido para poder gastar. O TSE já definiu quanto cada deputado pode gastar, quanto cada federal pode gastar e quanto cada governador pode gastar. Isso independe da questão do número de eleitores, né? Isso depende, é uma regra do TSE. O que vai depender na questão dos eleitores é a proporcionalidade, ou seja, na questão das coligações, na questão dos votos válidos, aquela coisa toda. E que no Tocantins vai mudar em pouca coisa, é menos de 5% do crescimento de 2018, de 2020 até aqui. Luiz, e todos os dias a gente está falando aqui no Notícias Tocantins que o Grupo Norte de Comunicação terá uma cobertura especial de eleição 2022 e realizará debates em todas as praças. Roraima, Tocantins, Acre, Brasília e Amazonas. E a novidade este ano vai ser os debates entre os candidatos a vice-governador e também entre os candidatos ao Senado, frente a frente, como nunca foi realizado. Tudo isso pensando, é claro, em você, nosso telespectador, que precisa conhecer quem são os candidatos que devem comandar o nosso Estado. É a oportunidade que você tem para conhecer quem está mais preparado. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Todos os dias, Luiz, a gente está falando sobre esse assunto. O SBT vai fazer aí os debates não só entre os candidatos a governadores, mas principalmente entre os vices. Também tem que saber, né? Porque o governador, ele não vai sozinho lá também ter esse poder. Ele tem ali um adjunto, um auxiliar, um vice. É um serviço até de utilidade pública para o eleitor, né? Para o eleitor saber o que o cidadão pensa em fazer pelo Estado, para poder mudar a sua vida, né? É importante assistir debate político. Claro. Porque grava, né? Quando ele fala assim, vou melhorar a educação, grava, minha gente, grava. Vai cobrar depois, né? Enfim. Eu vou para um rápido... Obrigada, viu, Luiz? Uma boa semana para você aí, mas eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai conferir a programação da temporada de praia aqui na